Oi, pessoal, bem-vindos ao Vozes da Gestão, podcast sobre gestão pública e privada. Vale sempre lembrar que essa é uma atividade extensionista do Campus Luiz de Queiroz, da Exalc USP. Eu sou o Igor, estudante de gestão ambiental, estou aqui com o professor Caio. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, professor, estou auxiliando aqui hoje no podcast. E hoje, para falar com a gente sobre as relações do setor público, privado e terceiro setor, estamos aqui com o Lucas Rodrigues. Lucas, se apresenta um pouquinho para a gente. Obrigado, boa tarde, Caio, boa tarde, Igor. Meu nome é Lucas, sou formado aqui na casa, na Exalc, em agronomia. Atuei um pouquinho nessa área, mas depois fiz uma transição para trabalhar com impacto social. Então já tenho quase 9 anos aí trabalhando nessa área. Legal. Conta um pouco da sua trajetória, então, como foi essa transição para você? Quais foram os desafios que apareceram nessa transição da agronomia para essa área, o terceiro setor? Não foi uma transição rápida, ela não foi instantânea assim também, a decisão sobre a transição. Então, foi um processo para entender um pouco o que eu gostaria de executar profissionalmente, que é aquilo que me daria um pouco mais de satisfação pessoal, aquela sensação de propósito mesmo, na hora de trabalhar. Então, fui me afastando aos poucos da agronomia, entendendo para onde eu queria ir, entendendo que a resposta estava no impacto social. Então, foram uns 3 anos nessa transição, até que se concretizasse, aí eu saio, de fato, da agronomia, vou para Brumadinho, trabalhar num projeto que era financiado pela Fundação Vale. Então, meu primeiro contato lá com o terceiro setor também. E fico por lá 1 ano e 1 mês, mais ou menos, até que eu sou convidado a ir para Jundiaí, que é a cidade onde eu nasci, onde eu tinha voltado depois da graduação também, onde eu moro hoje também. Então, eu estou na minha 3ª passagem por lá, para trabalhar no setor público. Então, esse é o convite, presta um processo seletivo. Existi 3 convites, mas na 4ª vez eu decidi mandar o currículo, participei do processo, fui contratado para um cargo comissionado, primeiro em governo e finanças, depois de 1 ano e pouco, aí passei 4 anos dentro da assistência social, responsável por todas as áreas meio da assistência social. E de 1 ano para cá tenho trabalhado de maneira mais autônoma, com alguns projetos, né, no plural, e dentro do impacto social, mas agora muito mais para a área de consultoria. E aí tem me aproximado cada vez mais do terceiro setor. Lucas, você falou um pouquinho aí no começo da sua fala, né, essa coisa do propósito, de buscar um propósito naquilo que você escolhe fazer. Mas ao mesmo tempo a gente ainda tem conta para pagar, né? Como é que você vê esse equilíbrio, assim, entre ter um propósito e ter as contas a pagar e, assim, como é que a gente consegue achar esse equilíbrio entre fazer aquilo que a gente ama, né, que a gente gosta, tem vontade, aspira, né, mas também tem que ter um trabalho, enfim. E como você vê essa sua transição de carreira nesse equilíbrio, né? Como é que você equilibrou esses pratos aí? Não equilibrei, essa é a resposta curta. Então, é uma discussão que é bastante em voga, principalmente no terceiro setor, que as pessoas que optam por trabalhar com impacto social, e aí tem uma gama muito grande, você pode trabalhar dentro da saúde, pode trabalhar na assistência, pode trabalhar em projetos culturais, esportivos, tem uma gama bastante grande, né? E existem negócios que estão no conceito de negócios sociais, aquele setor 2,5 mesmo, são negócios e também tem impacto social. Acho que esses são os mais próximos do que a gente tem de equilíbrio. Mas normalmente você tem que abdicar um pouco da parte financeira, de uma trajetória, de uma carreira. Você constrói isso para um lado que a principal recompensa não vem no fim do mês na conta. Então, tem que abrir mão de alguma coisa e isso é muito ruim. Hoje o terceiro setor não consegue pagar como paga o segundo setor. O setor empresarial paga muito mais, paga salários variáveis, inclusive, né, conforme metas. E o terceiro setor ele ainda está muito patinando nisso, porque, inclusive, está num passo anterior de profissionalização. Eu acho que esse é o grande salto que o terceiro setor precisa dar para conseguir remunerar também bem e atrair mais talentos, melhores cabeças, né, para a gente ter recursos humanos também no mesmo nível que hoje tem o segundo setor. Legal.
Na sua escolha, na sua trajetória, teve algum tipping point, assim, algo que aconteceu que motiva mais você nesse caminho? Teve, principalmente, decepções, né? Tiveram decepções de cunho pessoal e profissional. As profissionais são mais fáceis né, de detectar, sair daqui da Exalc, e os alunos ruins, eles vão para a área comercial, viram vendedores. E eu odiava aquilo que eu fazia, né? Então foi 1 ano e pouquinho ali, sofrendo bastante e não me encontrando naquilo que eu tinha que fazer diariamente. Era questão de não gostar nem daquela metade das coisas, sabe? Não tem muito motivo para você levantar. E aí a parte pessoal é um pouco mais dolorosa, aí são, né, perdas e coisas que você tem que abrir mão também por conta da parte profissional. Mas eu acredito que não tenha um único motivo, né? Acho que toda a minha carreira ela vai voltando para um lado de lidar com complexidade, inclusive. Problemas muito complexos, rompimento de barragem, vem pandemia no setor público, muita coisa grande assim que não é tão fácil quanto redes sociais fazem parecer, que você pinta um herói, pinta um vilão e tá tudo resolvido, né? Então são problemas bastante complexos. E essas situações que me levaram, acho que também são. Então não é só um momento, não é um turning point como você apontou, mas são alguns acontecimentos. E aí, se tem alguma virada, talvez seja um voluntariado que eu fiz na Fundação Estudar, e que ali era onde estava num processo de autoconhecimento maior. Né? Então, tinham cursos, inclusive, tinham outras pessoas passando por processos parecidos, e a gente se apoiava muito para entender também para onde que eu estou indo. Então, acho que esse processo todo ele se acelera a partir desse voluntariado na Fundação Estudar. Legal, legal. Eu acho que tava olhando para a sua trajetória, né, Lucas? Acho que também tem um processo consciente de mudança de carreira, né? Olha, vou mudar de carreira e tudo mais. E aí, já falando um pouco para quem tá ouvindo, né? O que você considera de competências que são importantes para fazer essa busca de propósito? Assim, o que você buscou de competência, de se profissionalizar, de aprender, para conseguir fazer essa mudança e buscar aquilo que te move, né? Tudo começa bastante no autoconhecimento, não é um negócio super objetivo, né? O conceito ele é bastante... Tem muita gente que fala sobre autoconhecimento em lugares diferentes, né? Tem do livro de autoajuda até alguns processos mais estruturados, mas acho que começa daí para você entender, se entender para entender para onde você vai. E olhando para onde você vai, você vê se tem lacunas ali também. Similar quando você vai estar dentro de uma empresa e vai desenhar um planejamento estratégico. Você tem uma visão de longo prazo que você vai tentar consolidar e você tem que quebrar isso em metas menores. Então, sistematizando isso em metas menores, você vai entender as lacunas que tem. Acho que o ensino formal é bastante parte disso também. Eu fui fazer um MBA depois em gestão e marketing, que são disciplinas que eu não tive na minha graduação. Então, era de maneira complementar a isso. E estudar bastante mesmo que de maneira autônoma. Né? Em casa, procurar alguma coisa para ler, sejam livros, sejam próprios artigos, sejam compartilhamento de trajetória de pessoas que fizeram um caminho parecido, ou que abriram mão de uma coisa ou outra, que você sente que está abrindo mão também. E entender que isso, né, tem que ser quebrado, você tem que pôr isso daí numa escadinha, e tem que ir degrau a degrau, não tem atalho, não tem como cortar caminho, e nesse caso, vai pagar um pedágio, que é o pedágio financeiro. Eu vou deixar de ganhar X para ganhar meio X ou 2/3 de X, e é isso, vai fazer parte do processo. Então tem que ter também essa disponibilidade de você saber que meu padrão de vida aqui, ele tem que se manter muito baixo, senão eu não consigo dar conta. Mas acho que do ponto de vista de sistematizar isso, é mais por aí. Né? Pensando como um planejamento estratégico, funciona também. Jogando agora com a nossa conversa aqui mais para essa diferença então do setor público e privado que você já começou a contar pra gente. Para além do salário, e das metas, tem mais alguns pontos que você vê como marcante assim, nessa diferença do público e do privado, da gestão, da organização? Olha, tem bastante diferença, ao passo que também tem muitos processos que são muito parecidos, né?
Você tem que fazer gestão de pessoas, você tem que fazer gestão de processos, você tem que fazer gestão de projetos, mas tem muita coisa que é bastante diferente. A própria natureza da gestão de pessoas, quando você está lidando com o tipo de funcionário que tem estabilidade, por exemplo, é completamente diferente do setor privado. Sim. É um desafio bem grande, né? Existem maneiras diferentes de você lidar com um funcionário dentro do segundo setor e dentro do poder público. A gestão de projetos, por exemplo, é uma coisa que existe, mas não é super estruturada. Ela é estruturada em alguns oásis, assim, dentro do setor público, né? Não é muito difundido essa prática da gestão de projetos de maneira profissional, como gestão de projetos mesmo. E você tratar tudo com início, meio e fim, colocar prazos irresponsáveis, que são coisas que são, no segundo setor, muito corriqueiras, e sempre vai ter uma pessoa responsável, designada para fazer a gestão. Tem um profissional, uma profissão, um nome de cargo que esse cara vai exercer isso. E no setor público, não necessariamente. Então vai ter muita peculiaridade de cargos com indicação, que ali não necessariamente o indivíduo que está ali é o cara mais capacitado para estar naquele lugar. Os critérios para a seleção daquele cara não são necessariamente técnicos. Mas também existe isso no setor privado. Também existe a empresa familiar. Também existe o meu sobrinho que faz ali um negócio no Photoshop. Agora não tem mais, no Canva. Né? Então, existe um pouquinho disso nos dois, mas eu acho que a escala em que isso existe nos dois é diferente e, principalmente, da porta para fora. O escândalo nas lojas americanas, por exemplo, né? Tem uma puta de uma fraude financeira, né? Contábil. Eu não tô nem aí com as lojas americanas. Se a loja americana fechar amanhã, ela vai ter várias externalidades, que vai ter gente na rua, vai ter demissões em massa, mas assim, não tem um grande impacto no todo. Algumas decisões mal tomadas, corrupção e outros aspectos, outras decisões ruins tomadas dentro do setor público têm um impacto potencial muito grande na população. E a gente, assim, eu passei do início ao fim da pandemia dentro do setor público. E assim, é um grande exemplo, porque todo mundo que está ouvindo viveu, né? Então todo mundo consegue se colocar em algum momento nesse lugar, mas era um cenário de muita desinformação, era um cenário de lideranças que estão puxando para um lado, outras para outro, e a população meio desassistida nesse momento, e desassistida de todas as maneiras, não só naquilo que é dar informação, mas naquilo que diz respeito à preservação da vida, falando da saúde pública, e aquilo que diz respeito à mitigação dos efeitos da pandemia, na assistência social, no desenvolvimento econômico. Então, de novo, né, voltando no começo da conversa, é tudo super complexo. Sim. Alguma decisão, alguma declaração com o microfone aberto ali pode pôr tudo a perder. Pode colocar em xeque o trabalho de uma galera. E uma galera que pode ser os carinhas aqui no Ministério da Saúde e pode ser toda a rede do SUS descentralizada em mais de 5 mil municípios. Então, essas cagadas que acontecem quando são no setor privado, elas ficam numa bolha um pouco mais restrita. No setor público, ela tem um potencial grande de destruição. Só que, falando de outra experiência da carreira, e outro problema complexo, também cometido numa empresa privada, o rompimento da barragem lá em Brumadinho, rifou 298 vidas. Então, são gente que morreu, não volta mais, são famílias destruídas e é uma cidade inteira que o contexto muda a partir de não uma, mas decisões, né, uma cadeia de decisões, um efeito borboleta, dá para chamar do jeito que for, dá para estudar de jeitos diferentes, mas de negligências de pessoas que tinham caneta na mão dentro de uma entidade privada. Então, assim, não sei se eu respondi bem, mas passando por setor público e privado, a gente vai ter muita coisa parecida, muita coisa muito diferente, mas que tem potenciais que, se a gente não olhar para a externalidade, pensando em materialidade, né, o conceito lá de ESG, se a gente não fizer uma matrizinha de materialidade e ver, putz, isso aqui se der merda, seja no A, do ambiental, seja no S, porque eu posso matar a gente, seja no G, da governança, no caso das americanas, por exemplo. Né?
Lucas, você tá falando uma coisa, né? Tá me trazendo assim na mente, pô, a gente teve um movimento aí, no final da década de 80, de 90, do New Public Management, de trazer a gestão privada para dentro do setor público, né? O Presser Pereira, enfim, alguns teóricos aí que tentam falar, olha, vamos usar o que a gente aprendeu nas empresas dentro do setor público, mas tem peculiaridades, como você está dizendo. O cara tem estabilidade, o cara tem impacto gigantesco e tudo mais. E me parece que a gente pegou aquilo da década de 90, aplicou e parou ali, assim. Aí você falou, ó, gestão de projetos é mais difícil de colocar, mexer com gente com estabilidade é mais difícil, né? Entender os movimentos políticos, assim, é mais complexo. A gente não deu uma avançada. Eu acho que até pelo contrário, assim. Hoje eu estou estudando, né, o movimento contrário, a gestão privada aprendendo a parte política do setor público, né? Então, como as empresas vão influenciar o setor público politicamente, com lobby, com, enfim, influência nas mídias sociais, ativismo, etc. Então, me parece, assim, nesse sentido, como é que essas competências, essa gestão de projetos, esses modelos de gestão, eles precisam de movimentos muito característicos dentro do setor público para acontecer, né? Precisa de alguém que fale, ó, a gente vai modernizar isso aqui de cima para baixo, né? Dificilmente ele é uma motivação intrínseca, né? E isso me conecta um pouco com o que você estava dizendo de propósito, né? Como é que o profissional da carreira do setor público pode adquirir esses conhecimentos e sentir propósito no trabalho que ele está fazendo, né? Não ser só aquele trabalho burocrático. E, assim, me parece, pelo que você está dizendo, você estava no epicentro de dois grandes momentos, né? O rompimento da barragem e a pandemia, que te deu propósito mesmo nesses espaços do terceiro setor e do setor público, né? Então, a minha pergunta é mais nesse sentido, assim, na sua experiência, como é que um funcionário, né, um agente público, ele consegue encontrar motivação no trabalho dele para aprimorar suas habilidades e conhecimentos de gestão? Acho que é um pouco esse incômodo que eu tava, assim. É uma pergunta bem complexa mesmo. É uma pergunta que, se eu tivesse a resposta, eu vendia, não vinha aqui falar de graça, né, pra gente. Mas tem respostas possíveis, né? E tem peças possíveis de um quebra-cabeça que a gente consegue começar a montar. Eu acredito que, pensando primeiro do ponto de vista individual, né, numa lógica que a nossa sociedade sempre coloca, né, no indivíduo a responsabilidade. Então, na responsabilidade, eu acredito que as lideranças têm responsabilidade gigante nisso. Faço parte, né, de uma comunidade, do Young Leaders, e lá eles falam muito do conceito de liderança consciente. Acho que é um pouco do que eu falei anteriormente, de pensar externalidade, pensar impacto possível. E se você tem lideranças que são conscientes, que elas têm capacidade de inspirar, que elas são capazes de conduzir mudanças, e aí tem mais conceito teórico de gestão da mudança que pode estar envolvido nisso. Acho que tem uma saída por aí, né? Mas a gente não consegue depender de surgirem lideranças e que por acaso estarão no setor público, né? A gente tem político de carreira, né? Tem um cara que ele não tem cargos públicos por concursado, não tem estabilidade, mas ele é um político de carreira porque ele está toda hora na eleição, concorrendo à eleição, está sendo eleito por aí e, enfim, está aí toda hora, não necessariamente entregando os resultados que a gente espera. Um dos aprendizados que a gente pode importar daí do setor privado é também essa medição um pouco mais acurada de resultados, né? E aí, quero dissociar uma coisa da outra, não estou falando em grana e em lucro. A gente precisa de outros indicadores que não sejam lucro, que no setor público não vai ter, não vai existir. No máximo, vai existir superávit, que ele vai ter que ser aplicado em outra coisa. Assim como no terceiro setor. Não existe o conceito do lucro, né? Só o superávit. Então, do ponto de vista de indivíduo, você vai ter que torcer muito para os planetas se alinharem e existir uma liderança que, além de tudo, vai ter carisma para conseguir concorrer, passar por um processo eleitoral que é extremamente desgastante, é muito maior do que só a campanha. E aí, não vamos nem entrar no mérito se existe democracia de fato ou não, exatamente, né? Então, isso daí o impacto do dinheiro na democracia. Abre outras portas aí que são muitas. Mas você tem exemplos, né, ao longo da história da humanidade de líderes que foram muito inspiradores, inspiraram mudanças que foram significativos.
Tem histórias, pô, sei lá, o Nelson Mandela, um baita de um líder, o cara passou, pô, mas não precisa passar 20 e tantos anos preso para daí você conseguir mobilizar uma grande mudança. Então a gente não pode depender muito desse individual, né? Então eu trago a resposta pro grande, pro macro, pro coletivo. Como é que a gente encontra, né, respostas aí? A primeira no sistema. O sistema democrático é o melhor que a gente conhece até hoje. Então, vamos preservar o sistema e a gente tem um sistema com todos os erros, todas as falhas possíveis, mas ele ainda tem 3 poderes, né? Tem os contrapesos, os freios e contrapesos dos poderes, para minimizar um pouquinho essa sensação de catástrofe que a gente está vivendo agora, inclusive, né? Tem escândalos, todos os dias tem novidades sobre os escândalos que estão acontecendo, né? Então, a gente vê um respingo generalizado na classe política, seja de políticos eleitos, seja até do próprio STF. São servidores de carreira. Então, é muito generalizado e traz pra gente essa descrença no indivíduo, que traz uma descrença na classe. Então, como que a gente mexe nesse sistema todo? Acredito muito em democracia, eu acho que é o melhor que a gente tem, a gente precisa trabalhar em cima dela, como melhorá-la, né? E aí, trazendo do setor privado, tem muito conceito de governança que a gente tem lá, mas no setor público tem também. Então, talvez não seja só a regra, mas a cultura organizacional. Como que a gente traz pessoas para dentro que consigam fomentar culturas organizacionais mais saudáveis e que a gente consiga disseminar conteúdos ali dentro de forma a inspirar também essas pessoas. Então, traz para o coletivo e do coletivo de volta para o indivíduo, né? É um pouco filosófico assim, mas, pô, tomar decisões baseadas em dados e evidências é um começo. Não é assim um negócio super... nossa, da onde que eu ouviu falar isso? Não, é um negócio que deveria estar por aí e no setor privado, até onde se sabe, os exemplos bem-sucedidos são de decisões baseadas em dados e evidências. Indicadores, eu acho que é muito importante trabalhar. E isso é uma falha do setor público, que tem um monte de indicadores, a maioria deles não serve para nada, não mede porcaria nenhuma, e a gente não consegue medir impacto de fato. Então, o sujeito que deixa de depender do Estado e agora tem autonomia dentro da assistência social, que é o que eu conheço melhor, esse cara é um indivíduo que teve sucesso. Então, como é que eu meço esse sucesso e como é que eu meço a autonomia? Também essa régua é bem difícil de encontrar, para medir a autonomia. Mas pensar para fora, pensar no impacto, acho que é um caminho. E aí traz de volta para o indivíduo nesse sentido de por que você prestou o seu concurso lá atrás, né? Não sei se foi para mudar o mundo, não sei se foi só porque o salário era bom, não sei se foi só porque eu tinha estabilidade. Mas você tem que encontrar dentro do indivíduo essa motivação intrínseca e aí volta a ter o papel da liderança, né? Encontrar os indivíduos dentro ali que conseguem, mas aí é muito complexo. Também aí você cai em outro assunto da gestão de pessoas dentro do serviço público, que é bastante complexa, né? Mais complexo até do que no setor privado. Não sei se eu respondi, se eu fiz um apanhado geral. Eu acho que eu trabalhei no setor público, hoje eu estou no setor privado, eu vejo exatamente isso. Enquanto eu vi gestores que faziam muito mais do que o necessário, né, que se desdobravam na jornada por essa questão moral mesmo que você está comentando, né, de eu vou fazer o meu melhor, porque é até um princípio, né, do funcionalismo público, mas tinham gestores que você olhava e ficava, como que essa pessoa chegou nesse cargo, né, de você ver a atuação e o comodismo que você comentou, né, a pessoa, ela é concursada, ela tem estabilidade, ela não vai sair, e algumas pessoas se estacionam. Para um gestor, vamos pensar tanto no setor público quanto no setor privado, para quem assume um cargo de liderança, de gestão hoje. Quais desafios você vê aí para a gente, para o gestor de hoje, organizar, talvez receber essa resistência? E aí a gente pode continuar, tem esse lado do público, né, da corrupção, da questão das ações, mas no privado, se você puder comentar um pouco pra gente também, das novas gerações, né, a geração Z no mercado de trabalho também traz alguns debates aí, não sei se você tem já relações com a geração Z no seu trabalho, mas quais são esses desafios então dos gestores hoje, tanto para lidar com essa estrutura quanto com as pessoas?
Aí são vários outros desafios também, né? Tem bastante coisa pra gente trabalhar, mas as relações humanas elas são muito complexas, né? A relação entre familiares é super complexa, entre vizinhos é super complexa, no trabalho elas vão ser também. Essa relação geracional, eu acho que eu tive mais dentro do poder público, inclusive, do que agora. Agora acho que eu tenho 2 pessoas um pouco mais jovens na equipe, mas no setor público eu tive estagiários, tive assessores e tal, que são mais jovens, são de uma geração abaixo da minha, são geração Z. Eu acho que entender é o mais importante, né? Você entender o outro, reconhecer o outro como indivíduo e você entender esse cara, o que que ele... Quando ele tá me dizendo o que que ele tá querendo dizer de fato, né? Quando ele tá reclamando dessa ou daquela situação, o que que tem por trás disso, né? Pode ser uma história pessoal, pode ser um conflito geracional, de fato. E primeiro entender para esse passo, principalmente, não estigmatizar. Eu acho que você pensar em... a geração X falava da minha geração do mesmo jeito que a minha geração fala da geração Z, que vai falar da próxima e vai falar da próxima. Sempre vai existir esse conflito geracional. Existe uma pressão de mercado de trabalho, de um monte de gente se formando, chegando, empurrando, uma galera que está frustrada da minha geração, porque não cresceu como disseram que a gente ia crescer no mercado de trabalho, né? Venderam uma história muito bonita. E a gente estava frustrado, né? Meus pais compraram um terreno que meu pai tinha 24 anos. Tem o pessoal da minha geração, a maioria provavelmente não vai ter casa própria. Tem gente que sua para pagar o carro parcelado, que o cara que terminou de pagar financia o próximo, né? Pra trocar, porque já ficou velho. Então tem várias frustrações aí de natureza financeira e de conquistas e tal, que a gente tem que entender também nisso. Vai ter uma galera que vai estar olhando pra gente querendo crescer também, mostrar serviço e aspirar profissionalmente a chegar longe. Mas tem uma galera que tem ambições que vão para além da vida profissional. A gente precisa respeitar isso, que é uma coisa que na minha geração nós não fomos respeitados. Né? Esse balanço entre vida e trabalho. Acho que é uma coisa importantíssima. Então você chega todo detonado com 40 anos. Chega cheio de gastrite, calvo. Burnout. Burnoutinho. Burnoutinho, seu amiguinho. Então, é uma dificuldade mesmo, que a minha geração tem de lidar com essa relação com a geração anterior e que não pode repetir os mesmos erros com a próxima, né? Então, acho que nessa gestão de pessoas, ela vai muito de ser humano, né? Senta, troca uma ideia. Provavelmente vamos ter coisas que a gente não vai acreditar na mesma coisa. A gente vai ter pontos de partida diferentes. E a gente só respeita. Aí a gente só tem que respeitar. Agora, quando a gente vê que tem convergências, aí a gente encontra esses lugares de, pô, isso aqui, eu tô conversando com você, pô, você gosta de futebol? Ah, então é aqui que eu vou. Então nossa relação a gente constrói a partir daqui, não a partir das diferenças, né? E as diferenças vão estar aí. A gente tem uma sociedade extremamente polarizada, a gente não pode criar mais motivos para ir polarizando mais, né? Legal. Tem uma coisa aí, Lucas, que você tá comentando, né? E eu, no meu papel de professor, assim, tô pensando, pô, qual que é o papel da educação nisso tudo aí, né? O professor, ele tem o papel de trazer a experiência pro cara testar. Ah, você vai fazer aula de marketing na graduação? Será que você gosta? Você vai fazer aula de venda? Será que você gosta? Vai fazer aula de recursos humanos? Será que você gosta? O papel do professor é fazer o aluno experimentar as diferentes matérias ali. Mas além do conteúdo, eu acho que o professor também tem esse papel de falar, encontrar o aluno onde ele está, disso que você está falando, né? Vamos construir uma relação com base no que a gente tem de similar para conseguir fazer você crescer, assim, encontrar seu propósito, para você encontrar aquilo que você quer fazer, né? E eu fiquei pensando nisso dos gestores, assim, né? Qual que é o... Você fala, fui lá, fiz uma especialização para fazer a transição de carreira e tal. Qual que é o papel dessa educação formal ou informal nessa busca de experiência por outras alternativas, mas também de busca de propósito, assim, de falar, não, então eu vou me motivar a partir disso aqui que eu tô aprendendo, sabe? E o papel da educação nisso tudo, assim, como é que o professor, o MBA que você faz, um curso de especialização, uma graduação nova, um projeto para você aprender, sabe? Como é que esses eventos, um voluntariado, como você falou, como é que esses eventos são todos espaços de aprendizagem, né? Não tô falando só da sala de aula, né? Mas como eles formam essa possibilidade de crescimento, sabe? Eu acho que, primeiro, a definição que você deu do papel do professor, eu concordo muito com ela. É um papel de facilitador de um processo de
experimentação. Então, conheça isso, conheça aquilo. E aqui, todos nós vamos ter limitações, né? Se eu for fazer esse papel de facilitação, vai daqui até aqui. Porque o resto, para mim, é desconhecido. Então, o papel do professor também é aprendizado contínuo. É não se deixar viciar pelas estruturas também. De estar toda hora atualizado para entender os mundos novos, as possibilidades novas, a chance de fazer um podcast, porque podcast é hoje como as pessoas se comunicam, como as pessoas deixam no tocador em segundo plano enquanto elas estão lendo ou estão fazendo algum exercício, enfim. Não só de tecnologia em si, mas de modo de vida, né? Como é que as pessoas pretendem viver daqui para frente? Então acho que tá aberto para isso, para você ampliando os seus próprios horizontes, conseguir apresentar horizontes mais amplos, mais diversos para os alunos, é um ponto de partida bem interessante. E aí trazer para o contexto, né? Então, se eu tô... A maioria dos meus alunos é dessa geração, eles se comunicam dessa maneira, eles fazem... Tem esse aquele hábito. Então, a gente trazer experiências mais próximas deles que eles se conectem. Porque quando você se conecta, aí acho que a percepção do propósito vem aí. De, pô, tô fazendo um negócio legal. Tô fazendo um negócio que eu gostaria de fazer de novo. Gostaria de repetir. Gostaria de, talvez, seguir uma carreira. E tudo isso dentro de um contexto de quando eu estava estudando, tinha o contexto do mundo VUCA, né? O mundo é volátil, certo, tal. E é tão volátil e incerto que já mudou até o conceito, que tem o Bunny agora, já vem outro, né? Então até os próprios conceitos de como explicar o mundo maluco estão mudando. Então é a gente conseguir se adaptar a essa velocidade sem também ser consumido por essa velocidade, né? E aí na figura do professor, acho que isso fica mais... Quando você tem o papel definido, né, de fazê-los experimentar, pelo menos fica um pouco... Você não se sente também consumido por essa bola de neve do mundo que a gente está vivendo, muito maluco, muito rápido, muito incerto, de mudar as premissas de repente, né? Então acho que ter uma... Sabe, do missão, visão e valores, quando a gente vai no planejamento estratégico, se os valores estão bem consolidados, você sabe que daqui eu tenho esses balizadores para minha vida, dentro disso eu vou conseguir fazer com que as pessoas que passam aqui como alunos experimentem disso tudo, e as ferramentas daí que tem que se conectar também, né? Não é só... Importa muito a mensagem, importa muito o canal, importa muito o mensageiro, e a gente como responsáveis pela comunicação, a gente precisa estar atento a tudo isso, né? Então, não adianta eu trazer um cara aqui que não vai conectar com a galera, né? O cara vai falar muito devagar, e o cara não vai conseguir dar ritmo, e o pessoal vai precisar assistir no vezes 2, senão não vai conseguir dar conta, vai só dispersar, fala. E também não adianta a mensagem ser equivocada, a mensagem ser muito simplista. Eu acho que ela precisa ser simples, mas ela não pode ser simplista, muito menos no ambiente universitário. Porque daí, voltando, né, para o setor público e falando das lideranças, a gente só elege discurso simplista. É óbvio que a gente precisa simplificar a mensagem para chegar no maior número de pessoas possíveis. Mas eu tô falando verdade, né? Tem verdade no que eu tô falando, eu tô reduzindo tanto que deixa de ser verdade, né? Então... Estou vendendo solução fácil para um problema que é super complexo. Então, tem que ver um pouco disso tudo, né? Então, não falei pouca coisa aqui. Deixa eu só falar uma coisa, porque eu também sou professor. Eu sou professor da educação básica. E, aliás, um abraço para meus alunos que estão assistindo agora. Tenho certeza que vão ser audiência aqui do podcast. Vai cair na prova, hein? Vai cair na prova, boa. Vai cair na prova de vocês. Mas eu tenho várias turmas que me chamam de pai, justamente por colocar essa questão dos valores dentro da sala de aula. Eu não sei se você sente isso, mas eu vejo na educação que às vezes o aluno chega no ensino médio, às vezes faltando claro que é normal da adolescência, mas essa formação dos valores do que é certo e errado. Eu sinto, pelo menos da diferença da minha geração para deles, que eles estão chegando com isso menos construído. Ainda é para estar em construção, mas eles estão chegando com isso menos construído. Então eu bato muito nessa tecla dos valores, de fazer o certo porque é certo, né? De você
e de desenvolvê-los para serem as melhores versões deles. Eu sempre falo isso para eles, eu quero ver a sua melhor versão. E isso, e eu sempre bato nessa tecla com eles também, acaba caindo para o que a gente vê de errado no Brasil, né? O estigma da corrupção. Né? Eu falo para eles, a diferença entre você colar na prova e você roubar dinheiro da educação talvez seja só oportunidade, porque no fundo você está extrapolando um valor da honestidade, né? da integridade. É claro que a gente pode entrar na discussão do valor da prova, sim, mas acho que os valores, na construção de valores é muito importante. Então eu queria te perguntar, hoje, conforme você vê tanto no setor público quanto no setor privado, no terceiro setor, essa presença da corrupção, quais são os fatores culturais, institucionais do Brasil, essa construção mesmo em nós, enquanto povo brasileiro, que estimulam, que trazem a corrupção para o dia a dia? Bom, tem vários fatores, né? Acho que é multifatorial, não tem uma... Também é um problema complexo, não tem como apontar uma coisa ou outra como é por aqui. Se acabar isso aqui, acabou a corrupção. Não tem um problema que você ataque. Tem o ditado famoso de a ocasião faz o ladrão, e eu vi essa semana alguém falando que a ocasião não faz o ladrão. O ladrão tá pronto, a ocasião só se apresenta. Então você pode acreditar no discurso, né? no ditado A ou B, mas na hora que você vai analisar de fato o que estava acontecendo, eu acho que eu não sei se isso vai convergir. Isso vai convergir, né? Mas em quantos fatores isso vai convergir? Eu não sei se são 3 ou se são 30 fatores que vão convergir, inclusive a ocasião, ela vai estar ali no meio. Uhum. Mas acho que nessa de trabalhar os valores, não sei, para mim é meio simples no sentido de não se apropriar daquilo que não é seu. E aquilo que é público não é seu. É seu, mas não é, né? É seu, mas é de todo mundo também. Então, estando no setor público, você sabe que tudo que você tocar é de todo mundo, não é nada seu, não se aproprie de nada. Só que a corrupção não está no setor público, né? A corrupção está generalizada em todo lugar. Está dentro da família, está dentro da empresa e está nas relações entre empresa e público, entre empresa e empresa. Então, eu acredito que tem vários problemas possíveis da gente encontrar. A impunidade pode ser um deles. A gente olhar para a impunidade como... Putz, eu sei que tem um determinado tipo de pessoa que paga pelos crimes que comete. E tem outro determinado tipo de pessoa que não paga pelos crimes que comete. Isso é uma sensação de impunidade que leva todo mundo a... Bom, acho que compensa. Mas ao mesmo tempo, se você é do tipo que vai ser preso... Você vai ser preso. Você vai ser preso. Então é um pouco... Tem que tomar cuidado. Uhum. Mas tem outros fatores que vão facilitar isso. Por exemplo, sei lá, se tudo é urgente, por exemplo, eu vou entrar numa lógica de que eu tenho que resolver tudo isso rápido e não bem resolvido. Uhum. E aí eu vou resolver rápido. Qual que é o meu KPI ali, né? O que estão me cobrando como indicador? Se a entrega na data tal, eu tenho esse prazo tal, então eu vou fazer isso aqui. Se tá bem feito ou não, aí é outra coisa. Se o meu indicador é fazer bem feito, se possível na data tal, muda um pouco Uhum. como você olha para esse problema, para essa situação. Então, acho que assim, na minha opinião, é por aí. Tem vários fatores, esse fator da urgência pode ser um deles, que toda hora, lá dentro do meu trabalho, por exemplo, tinham coisas que não eram... Se você vai fazer a matriz de importância urgente, não é nem importante nem urgente, mas às vezes virava urgente. Porque alguém quis. Porque alguém quis. Não existe um critério de tomada de decisão estruturado e que tem ali dados e evidências que embasam que este problema agora é urgente. É porque alguém ficou com pressa, né? Se alguém está com pressa, eu preciso entregar. Por que eu preciso entregar? Porque né? Aí entra numa lógica, inclusive no mercado de trabalho, né? Formal e privado, tem isso pra caramba. Mas pode ser uma das coisas que fazem a gente fazer as coisas mal feitas. Pode ser a falta de grana que faça você ter que, na escassez de grana, fazer aqui com o cara que me fez mais barato, porque ele falou que depois ele ajusta o preço lá na frente do outro cliente. Então vai com esse aqui mesmo. São soluções mais simples, né? Então se a gente for optar sempre pelos mais simples, a gente vai acabar optando pelo errado. Uhum. Então acho que
levar para as crianças que os movimentos precisam ser refletidos, né? Que a gente, fala para fazer terapia também, para estar bem internamente, porque você cede menos a essas pressões, né? Essas pressões que às vezes vêm de dentro, né? De, é uma coisa que eu criei para mim que eu tenho que fazer. E eu vou ter que, questão de honra, vou ter que ir lá e fazer. E às vezes não. Às vezes só, cara, deixa aí, né? Deixa acontecer. Não precisa se meter nisso. Tem culturas organizacionais que são super tóxicas, assim, que vão te fomentar comportamentos de competitividade, e aí, pra competir, pra ganhar do cara ali, bater a meta mais rápido que ele, eu vou fazer o que for preciso. Então, Nesse papo, né, eu ouvi hoje, você falou mundo VUCA, e o mundo não sei o que, o mundo não sei o que, e hoje me falaram mundo distópico, né? Eu acho que é o mais acurado enfim, das guerras que estão acontecendo, do crime e tal. Eu falei. E um negócio que tá me interessando de pesquisa, assim, nisso que você tá dizendo, tipo, alguém em algum momento achou que era uma boa ideia começar a guerra, assim, alguém decidiu por isso, né? E na gestão pública e privada, você vai ter alguém que vai, agora eu vou decidir por esse caminho, agora eu vou decidir por aquele caminho. E aí vocês estão comentando, né? Tem contexto que influencia essa decisão, tem pressa que influencia essa decisão, tem dinheiro, tem valores. Então tem coisas internas, intrínsecas ali e extrínsecas, né? E que o cara fala, não, agora eu vou por esse caminho ou por aquele caminho com base naquele conjunto de 30, 40, 2 fatores que a gente não sabe o que é. A minha pergunta é assim, eu queria, se você tiver exemplos, né? Histórias boas e ruins, tanto faz. Da pessoa falou, não, naquele momento na pandemia o cara decidiu pelo certo com base em tais e tais fatores, assim. Pensou nisso, claro que não foi só aquilo, mas assim, pensou isso. Você já se viu nessa posição de um decisor? Ou você viu alguém decidindo isso, né? Não precisa dar nomes nem nada, mas decidindo pelo certo ou pelo errado com base nesses fatores, assim. Uma coisa que me surpreendeu bastante positivamente foi logo que eu estava no setor público, logo que eu tinha entrado, fazia menos de 6 meses, e aí vem a pandemia. Então, era um desconhecimento muito grande sobre o que é, né? Esse treco. É a gripezinha, é um negócio que tá matando gente, e aí senta na mesa, numa sala de situação, uma sala que é em U, né? Senta uma galera, tem acho que 33, 36 lugares. E aí começam a se fazer reuniões, inclusive teve uma dessas que foi num domingo, que era com a associação de comerciantes da cidade. Então tinham alguns comerciantes muito importantes e representantes das associações dos comerciantes. E ali o próprio prefeito, então assim, quem é o portador da mensagem é importante, né? Ele estava ali, a mensagem era, a gente precisa fechar, porque... Aí tem todos esses dados aqui embasando, e as pesquisas dizem que existe uma curva de contágio que ela vai aumentando se a gente não tomar nenhuma decisão. Se a gente fecha, diminui a circulação das pessoas, a curva de contágio diminui, a chance da gente sair disso aqui mais rápido é maior. Explicou tudo isso. Aí a mensagem também, o como ela é passada é importante. Falou, ele é um baita orador esse cara, então ele conseguiu trazer essa mensagem para dar esse peso dos dados e das evidências, mas com uma leveza de uma comunicação mais fluida também, né? E ainda mostrou, dando um pouco de exemplo, né, de que nós vamos cortar na carne aqui no setor público. Então a gente tem os níveis ali dos cargos em comissão, esse cargo aqui, que era o dele, é 30% de corte, esse aqui é 20, 10, 5. E com tudo isso a gente economiza 5 milhões de reais até o final do ano, que é o dinheiro que a gente vai usar para fazer o hospital de campanha. Então ele montou todo um discurso que tinha ali os dados e evidências que embasam a decisão, tinha um exemplo daquilo que ele estava fazendo, né? Eu também estou me sacrificando de determinada maneira e eu estou fazendo isso aqui com dinheiro público, então tem transparência nesse processo também. Eu acho que isso daí, se essa mensagem saísse daquela sala, ela era muito eficiente, né? Ela ficou por ali e daí chega o cara da associação no comérciozinho pequeno e fala, aí rapaz, vou parar de vender minha Coca-Cola aqui, não vou nada, vou abrir. Então não chegou tão bem, não desceu tão bem essa mensagem. Talvez ela precisasse ser mais difundida para mais pessoas. Mas naquele momento acho que foi um baita exemplo positivo. Não sei se eu consigo pensar rápido agora em algum outro exemplo para esse tipo de decisão. Mas tem uma decisão ruim, por exemplo, vamos fazer uma obra, que é uma quantidade significativa
de 7 dígitos, pelo menos. E aí, tá, onde que vai ser, como que vai ser, com quem que vai ser, vamos escrever o termo de referência, e aí entrou a pressa. Então, ela não saiu muito legal. Na verdade, ela não saiu. Eu tô fora do setor público há 1 ano e 4 meses, quase, 1 ano e 3 meses, e ela não saiu. Ela já estava em construção quando eu tava lá. Então, foi um negócio que começou mal e ainda tá mal, porque não tá pronto. Né? Então, a população que seria atendida por aquele equipamento não usa esse serviço. O contribuinte já pagou por uma parte da obra e ele não terminou. Então, isso é não tem necessariamente corrupção, mas tem o mau uso do recurso público. Aquele negócio que era de todo mundo vai ter que fazer, corre aí. Corre pra quê? Pra 1 ano e 3 meses depois a obra tá parada, sabe? Então, é um pouco, acho que um pouco dos dois, assim. Eu vou fazer uma pergunta pra corte, hein? Vou te colocar num vespeiro. Ixi, só o hate agora, né? Só o hate. Se prepara pra ser... Não vai ser cancelado, Lucas, fica tranquilo. Mas, pra você, a corrupção nas organizações no Brasil tem jeito? Tem jeito. No longo prazo. Mas tem jeito. Vão ter que trocar bastante gente ali, vão ter que trocar umas cabeças, né? Vão ter que melhorar bastante, vão ter que investir muito em governança, vão ter que investir muito em punir também os responsáveis. Tem casos que estão explodindo agora na mídia que, assim, se não tem uma resposta para esse caso, aí piora muito. Uhum. Mas se tem uma resposta adequada, caindo as cabeças que tem que cair, eu acho que é uma sinalização interessante, né? E o como é feito o processo importa, né? A gente viu também outros processos grandes que foram anulados porque foram mal feitos. Por que foram mal feitos? Aí a gente começa outro podcast só para falar do porquê foram mal feitos. Aí o professor tem uma tese escrita a respeito, né? Mas aí a gente fala mais 4 horas só desse caso. Aí ele virou entrevistado. Um dia vem. Lucas, agradeço, né, as contribuições. Eu acho que esse ponto, né, da ética do gestor privado e público, né, por que a gente toma as decisões que a gente toma é algo super relevante, assim, né, e tipo, você começou falando isso, né, fazendo um resumo da conversa, você começou falando isso no começo, pô, eu decidi trocar de carreira por buscar um propósito. Isso é muito importante pro cara lá na frente tomar uma decisão adequada, sabe, e eu acho que isso às vezes se perde pelo caminho, sabe? Durante a carreira da pessoa, ela ganha estabilidade, né? A gente se acostuma com o trampo, você acaba ficando naquela mesmice ali e esquece do porquê que você tá fazendo aquilo, qual que é o propósito, quais são seus valores, e vou pela pressa, vou pelo dinheiro, vou pelo contexto, vou pela pressão. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu tô interessado nisso, né? Em saber como... e a ideia do podcast um pouco é perguntar para as pessoas, por que você corre pelo certo, né? Por que você toma as decisões que você toma no seu dia a dia? Quais são os motivadores? E, enfim, também acho que talvez te faça pensar, assim, né? Por que você está tomando as decisões que você está tomando hoje? Quais são os fatores que te levaram a essa e tal? A gente já teve algumas conversas nesse sentido. E aí, acho que é esse caminhando aí, né, pro final, é pensar nisso, né? O que você pensa sobre isso? Como é que a gente aconselha as pessoas a procurarem um propósito, a correr pelo certo, a tomar as decisões de forma engajada, por trás de valores, enfim, como é que a gente foge desse mundo distópico, assim? Bom, acho que cada um tem a sua verdade, os seus motivos, os seus princípios, são os motivos que vão embasar as decisões dessas pessoas, né? Então, acho que tem alguns motivos que não são nobres, de fato, né? Que a gente precisaria combater esse tipo de motivações, inclusive, são criminosas, mas eu acredito que pensando em carreira, pensando, né, no por que a gente toma essas decisões que a gente toma, a minha foi para ter um balanço melhor da minha vida pessoal e profissional, para que eu acordasse com vontade de fazer aquilo que eu tinha que fazer. Porque já que a gente tem que trabalhar, que a gente tem conta para pagar, que seja com uma coisa que me dê... Se não me der prazer, pelo menos não me deixe pior, né? Do que quando eu acordei. Tenho um amigo que é super motivado pelo dinheiro. Ele quer ascender muito rápido na carreira, ele tem tido muito sucesso nisso, trabalhando horas a mais e tudo mais, e foi fazer uma bateria de exames agora para ver se tá tudo bem, porque ele começou a sentir, tem a mesma idade que eu. E tudo bem, essa é a motivação dele, porque ele quer dar uma casa pros pais dele, ele tem uma
outras ambições que envolvem muito dinheiro, muito maiores do que as minhas, que envolvem dinheiro, né? Ou tão grandes quanto, mas eu não estou disposto a pagar o preço que ele está pagando, né? E tudo bem, mas essa é uma escolha dele. Então, acho que o fato de poder escolher também é muito importante, né? Tem gente que é colocada nessa situação nem para ter a remuneração nesse patamar muito elevado e tem que fazer porque tem que almoçar, né? Então, a gente, de um lugar de privilégio que a gente consegue escolher minimamente aquilo que a gente está fazendo, tem que ter consciência desse lugar de privilégio também. Existem outras motivações que não precisa ter um baita de um propósito nobre. O seu propósito pode ser seu só. Pode ser porque eu quero trabalhar pouco e eu quero aproveitar o dinheiro porque eu gosto de comer japonês e é caro. Tudo bem, né, essa sua motivação. E ela é individual, a gente não tem que julgar a motivação do outro. Mas a gente tem que construir meios para que todo mundo consiga fazer o máximo possível de escolhas. Então as minhas motivações foram por esses motivos que eu elenquei. E eu gostaria hoje de ter um equilíbrio de vida e de vida pessoal e profissional um pouco melhor, né, do que eu tive, principalmente no começo da carreira e depois nesses 5 anos de setor público que virou maluquice também por conta do contexto, né? Então acho que a gente focar naquilo que a gente controla também é importante, né? Contexto a gente não vai controlar, a gente vai estar submetido a isso. Contexto macro, contexto de país, contexto macroeconômico, mas contexto da onde eu nasci, da família que eu venho, os BO que a minha família tem, que cada um vai ter os seus também, né? Então, acho que algumas famílias vão ter mais estrutura que outras e a gente também tem que respeitar os caras que vão ter que abrir mão de propósito porque vem de contextos muito mais hostis, muito mais diferentes, mais desafiadores que os nossos. Então, acho que é por aí. Ô Lucas, foi muito legal esse bate-papo. Eu acho que sua visão sobre gestão é muito importante, muito interessante. Eu tenho uma pergunta final para você. Na verdade, é um pedido. Para aquele aluno da Exalc que quer trabalhar com gestão, ou para quem estiver ouvindo a gente que não é daqui da casa. Para os meus alunos, porque eu tenho aluno que quer prestar administração e economia aqui na Exalc. Em poucas palavras, que conselho você dá para o jovem hoje, seja da educação básica, seja o que está na graduação, que quer trabalhar com gestão? Qual é o seu conselho para essa pessoa? Pô, vai ter pressão agora, né? É porque a gente fala e eles não ouvem, entendeu? Então a gente tem que pedir gente de fora pra falar. Gente de fora vale mais do que... Não sei se é muito pretencioso da minha parte querer dar conselho para alguém, mas já que você pediu, tem que estudar, não tem jeito, né? Eu acho que decisão baseada em vozes da minha cabeça dá muito ruim. Então, por favor, não tomem decisões baseadas em vozes da sua cabeça. Estudem, embasem em coisas que vocês sabem que tem embasamento. Então, vocês precisam entender de onde vem, entender as raízes dos conceitos, dos problemas, para vocês entenderem que tipo de problema que vocês querem resolver também, para entender que tipo de gestão que vocês querem fazer, né? Tem tipos de gestores muito distintos. Tem o gestor que vai chegar aqui, que um negócio que tá no chão ainda, e ele vai conseguir construir pilares para aquilo crescer, vai fazer as fundações de um prédio. Tem o cara que é o tipo de gestor que vai entrar no prédio pegando fogo, vai apagar o incêndio, mas talvez ele não toque o dia a dia do que acontece ali dentro. E tem o cara que é o mais de estabilidade. Então tem tipos diferentes de gestor. Então conhecer também outras trajetórias, ouvir esse podcast com outros convidados, para conhecer como é que se faz gestão de outras maneiras, né? Tem discursos muito mais inflamados que o meu, tem discursos muito mais calmos, tem gente que fala mais devagar, e são todos gestores, né? Mas tem que estudar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Partindo daí, tá novo, aproveita e estuda, porque depois fica mais difícil. Depois que você tem um trabalho para se comprometer, depois que talvez tenha família para lidar, o tempo fica mais escasso também. Então você tomando essas decisões boas no começo, fica mais fácil para você larga bem na frente. Então acho que é por aí. E procure os professores, ouçam os professores também. São importantes na nossa trajetória.
Caio, que conselho bom, hein? Você viu? Você viu? Nossa. Lucas, antes da gente encerrar, se você quiser fazer alguma propaganda, enfim, dar os seus arrobas aí, divulgar seu trabalho, fica à vontade de falar, alguma coisa que a gente não comentou, se você quiser comentar, é o seu momento também de fazer seu merchan. Tá bom, queria só agradecer primeiro a Exalc por estar aqui, legal demais poder voltar, sempre um prazer voltar aqui. Agradecer ao professor Caio que está aqui, o professor Renato que me deu carona até aqui, inclusive. Olha só. Igor, que agora eu sei que é professor também, então professor Igor. Obrigado pela conversa, então boa sorte e uma boa condução aí das próximas conversas aqui, vida longa ao projeto. Então, a equipe que está aqui também está tocando o projeto todo. Não tenho redes sociais para divulgar, talvez só o LinkedIn, Lucas Rodrigues, é genérico, então é difícil de achar, então tudo bem. Não tem nada muito relevante que vocês vão encontrar lá, não. Não, tem os textinhos bons, pô, tem umas coisas legais. Tô escrevendo, eu gosto muito de futebol, então eu sempre faço analogias com futebol. Vocês Legal. gostam dessas analogias? Escrevi semana passada bastante coisa com ESG, a luz do futebol. Ai, fala do São Paulo, pelo amor de Deus, que eu tô desesperado com o meu time. Esse daí tem um caso bom de governança. né? Pelo amor de Deus. Show da Shakira e o caralho. Né? Mas tem bastante coisa. Eu escrevi bastante de ESG, materialidade, dando exemplos à luz do futebol. Mas acho que é bem interessante, porque é outra indústria também que tem particularidades, né? São sociedades sem fins lucrativos, né? Associações sem fins lucrativos. Então tem muito casamento ali com uma gestão de terceiro setor. Ao mesmo tempo tem a lei da SAF hoje. Uhum. Então sociedades anônimas do futebol que vão se parecer muito com empresas. E tem o fator político que é exacerbado como no poder público. Então o futebol ele tem complexidades assim que vão juntar os três mundos ali que me atrai. Eu gosto bastante. E o meu clube tá aí. Sabadão tem jogo importante. Última rodada da primeira fase da Série A3. E o Galo vai lá pra Catanduva. Então, meu recado final é vai Galo. Mas a gente vai deixar o link do LinkedIn do Lucas aqui linkado no episódio. Você pode seguir lá. Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado esse episódio. Espero que tenham gostado. Sigam as redes sociais do Vozes da Gestão, Instagram, TikTok, YouTube. Sigam-nos em todas as redes, acompanhem os cortes, compartilhem. O professor Caio quer falar mais alguma coisa? Obrigado, Lucas, pela presença. Obrigado, Igor, pela companhia. É um prazer estar aqui no Vozes da Gestão. Obrigado, Lucas. Valeu. Valeu.